Considerando que a criança, naturalmente, é um indivíduo menor de 18 anos, para ser mais específico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define que criança é a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, ou seja, até antes, o segundo antes de você completar 12 anos de idade, você ainda é criança. E dos 12 anos de idade completos até os 18 anos incompletos, você é adolescente. A partir dos 18 você se torna adulto. A nossa legislação, de maneira geral, isso vem previsto na Constituição Federal, prevê que a pessoa menor de 18 anos, ela é penalmente inimputável, ou seja, ela não responde por crimes. Isso quer dizer que ela não responde por absolutamente nada? Em regra, não, porque existe na nossa legislação a figura do ato infracional. O ato infracional é a conduta que é definida pela lei como crime ou contravenção penal, mas que é praticado por alguém menor de 18 anos. Então, uma criança ou um adolescente não cometem crimes. É até não técnico falar dessa forma, que ela cometeria um crime. Ah, a criança cometeu um crime de roubo. Não, a criança cometeu um ato infracional análogo ao crime de roubo. O adolescente cometeu um ato infracional análogo ao crime de furto, ao crime de dano, algo nesse sentido. E a diferença, ela é muito grande, né? Fica muito longe de ser uma diferença simplesmente de nomenclatura, porque para os adolescentes, e somente os adolescentes que cometem atos infracionais, é possível que o juiz aplique as chamadas medidas socioeducativas. Dentre elas, e a mais grave delas, a mais gravosa, é a medida socioeducativa de internação. Então, o adolescente ele pode ser levado à Fundação Casa e lá permanecer por até 3 anos, cumpridos os requisitos ali que a lei prevê. Só que, se eu estou falando de uma criança e não de um adolescente, a criança não pode sequer serem impostas as medidas socioeducativas. As crianças somente se sujeitam às chamadas medidas de proteção, que, como o próprio nome diz, têm um caráter protetivo e não repressivo. São medidas muito pouco aflitivas. Elas têm por finalidade justamente tutelar, proteger a criança que se encontra em uma situação de risco. E a situação de risco pode ser apresentada a ela por um comportamento, por uma negligência dos pais, do responsável, por uma negligência do Estado ou até mesmo por um comportamento dela própria. Então, quando a gente fala desse caso, que foi bastante chocante, da criança que pula a cerca, entra numa fazendinha de uma clínica veterinária e lá mata dezenas de animais, nós temos praticado por essa criança um ato infracional análogo ao crime de maus tratos, que vem previsto na Lei de Crimes Ambientais. E em termos de consequência? Em termos de consequência criminal, propriamente criminal, nenhuma, uma vez que a criança é pessoa menor de 18 anos e por isso ela não pode ser responsabilizada criminalmente. Ponto final. Ela se sujeita a medidas socioeducativas, pode ir parar na Fundação Casa? Não também, porque é pessoa menor de 12. Existe uma diferença de tratamento legal entre a criança e o adolescente. Então, para esses fins, diante de uma situação como essa, a criança ela se sujeita a medidas de proteção. Dentre as medidas de proteção, existe aquela de encaminhamento dessa criança para, por exemplo, tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. E, em regra, essas medidas de proteção, elas são providenciadas pelo Conselho Tutelar. Algumas delas o Conselho Tutelar pode providenciar por ele mesmo, outras o Conselho Tutelar deve comunicar o Ministério Público, o juiz da Vara da Infância e da Juventude, para que seja determinada a adoção daquelas providências. Mas, em regra, são procedimentos que não passam pela delegacia de polícia. Passam tão somente para o registro do boletim de ocorrência, encaminhamento desse boletim de ocorrência para fins de ciência, para os órgãos com atribuição para agir, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, mas, considerando que não há em um caso propriamente criminal, não há nada a ser feito na delegacia de polícia. O Código Civil, e aí nós estamos em um âmbito propriamente civil, e mais uma vez, isso não atrai a atuação da delegacia de polícia, mas o Código Civil prevê sim a responsabilidade dos pais, por exemplo,
por atos que são praticados pelos seus filhos. Responsabilização pelos danos materiais que a criança ou o adolescente causaram, pelos danos morais, são reparações nesse sentido.